Então, é importante eu entender nessas concepções, até como geógrafo, pensando o seguinte: existe outra realidade para o Brasil atual que não o capitalismo? Para esse Brasil que existe hoje, nós podemos lutar para que o sistema mude. Em algum momento aqui eu vou tratar dizendo para vocês assim: nós precisamos de um novo sistema para a América Latina, que não seja o capitalismo nem o socialismo. Ele ainda não existe, ele precisa de ser constituído. O processo de capitalismo ele não está pronto, o processo de socialismo ele não está pronto. São a gente engessar todos os dois é bobagem. Tá? Então, nós precisamos de ficar atentos a isso. Agora, não adianta eu, como geógrafo, é muito mais limpo eu tentar trabalhar o capitalismo para que esse capitalismo se torne uma benesse, se torne algo bom, do que eu ficar tentando deturpar e brigar e xingar e etc. Então, para que eu faço isso? Eu trabalho uma gestão desse capitalismo. Alexandre, mas você acha isso possível? O chamado capitalismo europeu, ou sociocapitalismo europeu, ou capitalismo nórdico, ele vai trabalhar basicamente o capitalismo e o socialismo integrando. Então, é possível? Sim, eu acredito que sim. Tá bom? Nós conseguimos isso, por exemplo, na gestão ambiental. Na gestão ambiental, a gente consegue pegar a realeza do que a gente precisa enquanto melhoria da questão ambiental e para o equilíbrio ambiental, a gente vai conseguir trazer esse equilíbrio, essa melhoria ambiental para dentro de uma legislação ultracapitalista, entendendo que toda gestão tem que gerar bônus e não ônus. Bônus para quem? Bônus para o meio socioeconômico, bônus para o meio físico, bônus para o meio biológico. E se eu gero bônus para o meio socioeconômico, eu estou dizendo que eu estou gerando bônus para o capitalismo. Se vocês não concordam comigo, gente, abre o microfone, escreve aí no chat e manda bala nisso aí, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, basicamente, o que é um neoliberalismo? É um sistema. Eu estou vendo geógrafo colocando em texto, geógrafo colocando em discussão na internet. Tem uns caras muito bons aí de internet discutindo isso. E o cara de repente fala: não, porque a política é neoliberalista. Não, a política é outra coisa. Tanto que o capitalismo que eu tenho nos Estados Unidos é diferente do capitalismo europeu e é diferente do capitalismo que está aqui. Eu tenho diferença, por exemplo, entre o capitalismo dependente e o capitalismo independente. Tá bom? Então, mesmo isso, eu vou ter suas diferenças. Então, ele não é uma política fechada, ele é um sistema econômico, tá ok? E que vai ficar extremamente vigente a questão do neoliberalismo a partir dos anos 70. Então, lembra lá na nossa última aula que eu estou falando que 64 é uma época de golpe militar, que boa parte dos golpes militares acontecem nos 5 países da América Latina nos anos 70, e esse é o momento onde eu estou saindo do liberalismo e estou trazendo um novo liberalismo, também conhecido como neoliberalismo. É um novo liberalismo, tá ok? Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de voltar no que a gente colocou na nossa última aula, que é basicamente década de 30. Tá? Isso por quê? Porque eu tenho a crise da Bolsa de Nova York acontecendo, o liberalismo tinha como característica principal a propriedade privada, e aí vocês vão entender o que é propriedade privada, porque eu acredito que muitos aqui ainda têm dúvidas sobre isso, e descrevem propriedade privada como se fosse a casa que eu comprei. Quem é que entende aí, gente? Ah, não, propriedade privada é o terreno que eu comprei, né? É a minha casa. É isso? Quem é que entende isso aí, ou quem é que pensa de outra forma, se quiser escrever aí para mim. Eu penso assim,
Eu sempre pensei em propriedade privada como propriedade, como casa, como residência, como um lote, como uma fazenda, né? Então, essa manutenção desse liberalismo vai estar focada na propriedade privada, no livre comércio e na chamada mão invisível. O que é a mão invisível? Mão invisível é dizer que o próprio mercado se regula e que ele não precisa do Estado para isso. A exemplo, eu montei uma padaria num bairro que não tem absolutamente. Então, eu coloquei R$ 50 o quilo do pão e a galera vai lá e compra. É o único pão que tem no lugar. E aí monta uma outra padaria. E a padaria coloca 49. Aí eu tenho que colocar 48. Aí o outro vai colocar 47. Eu começo a ter um leilão de preços. E aí eu vou regulando isso. Aí nasce uma terceira padaria. Pode ser levado pelo lado empresarial também, propriedade privada. Pois é, essa é uma discussão aí, a gente vai entender melhor o que é essa propriedade privada, viu, Lucas? Mas não necessariamente é nessa sensação que a gente tem aí. Lógico que o liberalismo vai usar isso no seu mecanismo de industrialização, no seu mecanismo comercial, vai usar, mas nós vamos entender o que é essa propriedade privada aí, que eu tenho certeza que boa parte de vocês tem dúvida, tá? Então, nessa mão invisível, vai dizer que nós não precisamos disso, que o próprio mercado se regula, tá? E que a partir dessa competição, ele também vai regular a própria taxa de preço. Agora, isso é uma verdade? Olha os postos de gasolina, por exemplo. Quando sobe o preço, sobe todo mundo junto, todos têm mais ou menos o mesmo preço. Por quê? Porque se reuniram para fazer um combinado de preços. Como é que chama isso, gente? Quem sabe me dizer aí? Então, nessa história aí que eu juntei esse grupo, esse mercado não se regula mais, porque aí ele está com preços combinados entre eles. Formação de quê, gente? Ninguém sabe, gente. Matéria de ensino médio, isso aí, cartel. Então, a partir dessa crise que eu tenho em 1929, eu tenho o chamado keynesianismo. O que é o keynesianismo? Um Estado extremamente forte, tá? Extremamente intervencionista na economia, com altíssima arrecadação de impostos e focado principalmente em alto gasto político, por isso que ele tem uns impostos muito altos, em prol do bem-estar social. O que é o bem-estar social? Direito que, nesse período que nós estamos ali, era considerado bem de todos. Saúde, educação, lazer, moradia, o Estado dava tudo. E, obviamente, como o Estado dava tudo, o imposto era alto, mas o cara tinha boa saúde, boa educação, bom lazer e etc., ao menos essa era a história para se acontecer, esse Estado, em algum momento, vai ser abalado. Tá? Então, em 1970, esse Estado vai se mostrar extremamente quebrado e ele vai arrogar uma crise mundial. Qual que é essa crise que acontece lá? A crise chamada crise do petróleo. Então, o que se faz necessário? Se faz necessário um novo sistema econômico, uma nova forma de produzir, tá, gente? E aí nasce para a gente o chamado toyotismo. Toyotismo todo mundo sabe aí, né, gente? A busca de acúmulo com baixo valor de produção e maior retenção do capital, vai entrar o toyotismo e vai entrar o consenso de Washington, tá? Que é basicamente uma recomendação para os países latinos. Olha que bonitinho. É uma recomendação aos países latinos. Nasce o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, numa tentativa de ajudar esses países que estão lá em desenvolvimento, os países que estão subdesenvolvidos, que estavam passando por dificuldade. É lindo, né? Super humano essa história. Nós já vimos que isso aí é pura utopia, né, gente? Nós já vimos que isso é utópico,
que a história não é bem essa e que grande parte dessa questão estava envolvendo esses Estados Unidos e a sua perda hegemônica no mundo. Não é isso que a gente viu na última aula? Então, essas medidas aí do Conselho de Washington, ele vai precisar ser trabalhada para poder favorecer esses países. Mas esses países vão ter que entrar numa forma, ou melhor dizendo, vão ter que entrar numa forma. Ou seja, o Conselho de Washington vai dizer para eles que eles vão precisar de passar, de ter uma reorganização dos gastos públicos, que eles vão passar a ter sistema de privatização de empresas, eles vão ter que eliminar barreiras fiscais entre esses países, vão ter que fazer a desregulamentação do Estado. Lembra que o Estado, lá no keynesianismo, era forte e regulava o mercado? Agora vai ter que desregular esse mercado e vai ter que fazer uma proteção da propriedade privada. Nós vamos chegar aí e vou explicar para vocês o que é essa chamada propriedade privada. Isso para quê? Segundo o neoliberalismo, esse novo liberalismo, esses direitos eram direitos básicos do cidadão e que não são mais os mesmos. E aí nós já falamos sobre isso, né, gente? Já falamos o que era o direito e agora o que é. Então, esse direito todo cidadão tinha, que o Estado dava para ele, o Estado estava quebrado e os donos do mercado não queriam dar, vão reduzir basicamente a 4 direitos. Eu tinha dito 3, nós vamos acrescentar um quarto agora para você poder entender melhor. O primeiro é o trabalho, que disse que é direito. Tá? Dentro desses, esse trabalho, que é o princípio maior desse neoliberalismo aí, o que ele vai fazer? Vai adquirir transporte, saúde e educação. Transporte para te levar nesse trabalho, saúde para que você tenha saúde para trabalhar e educação para que você possa ler o manual da máquina. Tá, ok? Então, nesse mundo empresarial, a gente vê que a privatização ele é constante, a desregulamentação do Estado mínimo é necessária, o livre mercado tira todo o poder do Estado e há uma criação de oligopólios e há uma expansão muito grande das transnacionais e, como já diz o próprio nome, aquela que transita por várias nações. E nasce o conceito no neoliberalismo do empreendedorismo individual, que tem sido exacerbado e falado muito no Brasil agora, né? O cara acha que o Uber é um empreendedor, acha que o motoboy é um empreendedor, que ele trabalha por conta própria. No entanto, o sistema de trabalho dele é engessado, ele não escolhe a forma dele trabalhar, né? Então, será que ele é realmente um empreendedor? O que a gente gera, então, na contramão desse processo de neoliberalismo? A gente tem e aí fazendo a minha crítica, tá? Na verdade, eu também creio nisso, viu, Beatriz? Que é, na verdade, um subdesemprego, um subemprego. Então, na contramão, nós vamos ter aí um aumento da desigualdade social, uma precariedade trabalhista significativa, a gente vê agora, inclusive, com o novo governo, a perda dos direitos trabalhistas, uma redução exacerbada dessa soberania nacional, já que o Estado não pode ter essa força mais, uma redução de desenvolvimento econômico desses países mais pobres, tá? Através de uma exportação de commodities, obviamente, com produtos de baixo valor agregado, versus a industrialização de países desenvolvidos. Então, a gente vê que os países desenvolvidos continuam se desenvolvendo e a gente tem mercadorias de valor baixo, de valor agregado baixo, acontecendo, por exemplo, na América Latina. E uma coisa significativa é que a gente tem o que a gente chama qualidade de vida ou acesso àqueles direitos comuns todos. Como a gente tinha todos aqueles direitos comuns, né, aqueles direitos primários,
e agora eu só tenho 4 direitos, todos os outros se tornam mercadoria para o neoliberalismo. Vocês já pensaram nisso, gente? Que todos os outros direitos que você tinha anteriormente no keynesianismo agora se tornaram, no neoliberalismo, mercadoria? Então é muito importante a gente pensar aí nessa historinha aí, tá bom? Então, de novo, vou destacar aqui de novo, neoliberalismo não é uma política e ele vai se disseminar. Ele vai se disseminar efetivamente como uma doutrina econômica. O próprio neoliberalismo se designa como uma doutrina econômica. Então, é muito interessante a gente ver que os neoliberais têm chamado os socialistas de doutrinadores, né? No entanto, o próprio neoliberalismo se constitui como um doutrinador. Então, a escola sem partido, a chamada escola sem partido, por exemplo, ela vai definir um partidarismo. Qual que é esse partidarismo? O partidarismo da direita. Então, ela não é doutrinária? Claro que ela também é doutrinária, só que ela é doutrinária para o governo vigente. Tá ok? Então, a doutrina liberal, ela vai afirmar que o propósito do Estado, lembrando, o que é esse Estado? O que forma esse Estado? Uma associação de indivíduos independentes. Então, grupos de pessoas. Lembra lá do que eu falei de política? Então, a doutrina liberal afirma que o propósito do Estado é facilitar os projetos dos membros e seus empreendimentos, ou seja, é facilitar a vida do neoliberalismo, a vida do capitalista. Tá ok? Então, os estados, portanto, gente, eles não podem impor os seus próprios projetos. E essa doutrina vai fundar uma doutrina da economia capitalista. Tá ok? Bom, qual que é então o grande contrato social desse liberalismo? É explorar absolutamente todas as escolhas privadas. Então, entenda o que nós estamos colocando aqui como propriedade privada. Propriedade privada é a consciência de cada indivíduo, é a opinião de cada indivíduo, é a constituição familiar, são as iniciativas que esses indivíduos têm, é a formatação da educação. Tudo isso é considerado propriedade privada, é privada do ser. Então, não é privada no sentido monetário. No sentido monetário, ela vai lidar como bem. Propriedade privada é aquele que é próprio do indivíduo. Tá ok? E o Estado não pode intervir nisso. Lembrando que a gente sempre passa, e que inclusive está na legislação, que é algo feito do individual para o coletivo. Então, se ele trata disso, ele está tratando de uma consciência coletiva, da opinião coletiva, do grupamento familiar, por isso que a gente chama de grupamento familiar, das iniciativas, dos processos educacionais, por isso que há tanta intervenção nisso aí. Então, o Estado ele só deve garantir a ordem e proteger essa propriedade privada, para que a família não possa ser corrompida, para que a opinião pública não possa ser corrompida, para que a educação não possa ser corrompida e que para a ciência ou a consciência não possa ser corrompida. Tá ok? Por quê? Então, essa propriedade privada ela vai lidar com vida, liberdade e com as posses desse indivíduo. Quem é que já tinha pensado nisso, gente? Quem é que já entendia a propriedade privada dessa forma? Pois é. Então, essa é uma confusão muito comum, e eu disse que a maioria não ia pensar desse jeito. E aí, o que o neoliberalismo vai dizer? Que a propriedade privada é o dever de cada uma pessoa
e que essa propriedade privada é imposto por Deus. Tá? Deus que impõe a propriedade privada. Se tem alguém que tem direito a mexer... Olha o que ele está dizendo. Se tem alguém que tem direito de mexer nisso, é Deus. O Estado não tem esse direito. Tá ok? Agora, vamos pensar um pouco na cultura desse neoliberalismo no Brasil. O neoliberalismo não pode intervir na propriedade privada, mas os empresários no Brasil estão muito ligados a esse processo de necessitar de dizer o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, como a gente viu desde o início na Constituição das escolas privadas. Ele diz: o Estado não pode fazer nada para o povo, não pode intervir no mercado. Mas como a gente viu aí, como dever do Estado é desenvolver, ou seja, dar apoio e desenvolver todo o mercado. Ou seja, ele deve apoiar aqueles que fomentam o capitalismo. Ou seja, esse capitalismo tem um olhar para si mesmo. Tá ok? O Estado pode intervir desde que gere benefício. Então vamos trazer isso para a América Latina. Na América Latina, então, as chamadas democracias liberais são instaladas de cima para baixo, pessoal. Então, a gente pode dizer, lembra aí, ó, entrou o militarismo entra em 5 países ao mesmo tempo, a gente tem esses regimes fortíssimos e a gente tem o que a gente chama de sucedâneas. O que é sucedâneas? Uma espécie de substituição da forma dos regimes do acesso político da Constituição Econômica. Ok? Então, essa América Latina, essa chamada democracia liberal, ela se instala como forma de substituir os regimes militares que promovem essas reformas. Então, presta atenção lá onde que ela acontece. A partir dos anos 70, a gente começa a ter a promulgação disso. Lembra que no final dos anos 70, boa parte desses governos militares vão se apagando e esse neoliberalismo vem entrando no Brasil, entra em 1983. Vamos tentar entender aí. Tem um camarada chamado Fujimori, que ele vem em substituição a esses regimes militares lá no Peru, e ele vai exercer um poder político extremamente autoritário, extremamente conservador, para implantar o seu projeto neoliberal no Peru. Na Argentina, Carlos Menem leva o país absolutamente à falência. Na Bolívia, Zamora e Hugo Banzés não conseguem arrancar o país da miséria através do neocapitalismo, ou seja, ele não foi tão forte, ele não foi tão exacerbado, mas o neoliberalismo não consegue fazer mudanças absolutamente nenhuma. Na Colômbia, o Pastrana agrava, piora o contexto da questão do narcotráfico, tá? No Brasil, Fernando Collor, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, promovem o que eles chamam de modernização neoliberal. Então, vou até corrigir aqui, que tem muita gente dizendo assim, Fernando Henrique, ele foi no militarismo, ele foi exilado e etc., e por isso ele é de esquerda. Não necessariamente todos que foram exilados eram de esquerda, e não necessariamente ele se manteve nessa concepção. Seu governo foi neoliberal, ok? Ele vai aprofundar uma concentração de econômica e submete efetivamente o povo com uma exclusão do trabalho, da educação e da saúde. É o nosso caso aqui com o governo Fernando Henrique. Eu vou deixar para vocês, na minha gravação, alguns tópicos algumas reportagens muito interessantes que vão dizer no governo Fernando Henrique sobe o preço do gás, da gasolina,
do diesel. Parece parecido com algo que está acontecendo aqui hoje, né? Fernando Henrique diz que vagabundo é quem aposenta aos 48 anos. Fernando Henrique vai dizer que há risco desse país virar uma Argentina, muito parecido hoje que fala que o país vai virar a Venezuela ou Cuba, né? O país, uma outra reportagem falando que provavelmente o país iria precisar de 40 bilhões de dólares emprestados do FMI para tentar se recuperar, que falando sobre o risco do dólar disparar no Brasil e acontecer a recorrência do FMI, juros de banco a 80%, tá? A negação do próprio Fernando Henrique dizer que não dava conta de esquentar a economia de novo. Nós chegamos, no nosso país, a ter, nesse período, 50 milhões de indigentes, pela própria Fundação Getúlio Vargas na época. Nós temos, nesse mesmo período, quase 70% das indústrias dizendo que iriam demitir. Salário de São Paulo cair quase 20% na década de 90. Reajustes de gasolina em 3 vezes durante o mês. Então, a gente tem aí essa resposta desses governos neoliberais. Tá bom? Então, para a gente ter um exemplo disso, continuar um exemplo. Costa Rica, eu dei alguns exemplos aí. Na Costa Rica, o Calderón vai descaracterizar e consolidar uma democracia que é precipitada e o país tem guerra civil, tá? Tensões internas fortíssimas. Na Guatemala, Jorge Serrano não muda mais o perfil da pobreza no país, ou seja, ele não consegue ter resultados como no Chile. No México, o Carlos Salinas assimila os conflitos internos e ele vai provocar todos os movimentos sociais ali que existem no país, alguns fortíssimos, que serão importantíssimos para a América Latina. Eu vou deixar um texto aí para vocês lerem a respeito disso. Não tem obrigação nenhuma com ele de trabalhos, de exercícios, nem nada disso, tá ok, gente? No Paraguai, o Vaz Mossi tira o país dos chamados neofastas e as consequências são prolongadas de ditadura militar. No Uruguai, o Alberto Lacalle, ele vai tirar ele vai dizer que não há uma projeção econômica efetivamente acontecendo e ele não se encaixa dentro desse novo contexto do Mercosul. E na Venezuela, por fim, nós preparamos para condições de um regime populista com o Hugo Chávez. Então aí a gente vê o tamanho da significância e efetivamente com a resposta de que o neoliberalismo ele não tem uma resposta efetiva para dentro do dessa América Latina. Ok, gente? Então, nesse contexto aí de um sistema mundo, vamos colocar assim, não é efetivamente uma ajuda econômica, né? O que existe? Existe uma imposição econômica sendo considerada efetivamente como correta, tá? Existe uma submissão ideológica acontecendo aí e, obviamente, feita por pessoas que estão com grandes interesses capitalistas. E quem são esses grandes interesses capitalistas que estão aqui tentando fomentar essa economia? Onde é que eu encontro essa representação? Eu encontro no Banco Mundial, na Organização Mundial do Comércio e no Fundo Monetário Internacional. Estes organismos, então, obviamente, eles vão ter um olhar sobre essa América Latina com grande prepotência, tá, gente? E eles vão impor uma nova forma de colonizar a América Latina, submetendo, obviamente, esse povo aí às questões financeiras, principalmente, tá bom? Então, nós vamos ter aí 3 décadas de política neoliberal acentuada, de forma, talvez que a gente poderia dizer, espetacular, mas no sentido de ser um espetáculo mesmo,
né? E não de ser algo magnífico. Só um minuto. E a gente vai ter, efetivamente, na América Latina, gente, acontecendo uma reprodução da pobreza. A América Latina, ela é alimentada por uma exclusão social e uma desigualdade social extremamente arraigadas, tá? E ela vai ter essa expectativa aí trazida com violência, com uma polarização social extremamente forte, com a fragmentação da sua população. E esses são efetivamente os cenários que vão acontecer para essa sociedade latino-americana, para a nossa atual sociedade latino-americana. Perdão, gente. Então, o que acontece aí? Ao contrário do que você falou, efetivamente, esse neoliberalismo não trouxe um desenvolvimento econômico, não trouxe um desenvolvimento social, como ele havia argumentado anteriormente. Houve um processo extremamente excludente em todos os sentidos, particularmente em dois sentidos, que é na questão do crescimento e na questão do desenvolvimento humano, tá? Então, no mercado de trabalho, no acesso aos bens sociais, aos serviços básicos, ele não tem efetivamente dado conta de resolver isso. Ok? Então, ele vai apresentar para a gente uma nova superação de poder e uma nova superação da pobreza. Como é que nós vamos lidar com essa pobreza trazida por isso aí? Tá? Então, há potencialidades existentes aqui na América Latina, sim. Nós tivemos uma melhora, eu poderia dizer até uma revolução, desculpa, gente. Eu poderia dizer que nós temos até uma revolução tecnológica, uma revolução científica, uma revolução da telecomunicação, principalmente a partir dos anos 90 na América Latina, né? Por quê? Porque há uma articulação global acontecendo em relação a isso. Ela está intimamente presa a uma hegemonia norte-americana, ou seja, uma tentativa norte-americana de se manter no poder e manter a sua hegemonia do poder, como a gente viu na questão aí do militarismo, tá ok? E elas vão então revelar alguns fenômenos financeiros globais aí, que é dos países que são industrializados continuarem economicamente colonizando os outros países. Tá ok? Então, basicamente, nessa relação aí, a América Latina vai jogar um papel subalterno, tá, gente? Sem perspectiva de saída, porque como é que a gente sai dessa zona dos Estados Unidos? Alguém consegue me responder isso, gente? A gente está num ciclo onde os Estados Unidos começam a perder a sua hegemonia, eles jogam essa força para dentro da América Latina. Esse país que tem um ciclo capitalista está passando por um processo de decadência extremamente forte, tá? E essa América Latina tem ajudado ele a retardar, a derrocar, a diminuir a sua caminhada de insustentabilidade, se a gente puder dizer assim. Na medida, então, que a gente acaba tendo esse grupo, ou melhor, tendo essa economia causando dependências da América Latina a eles. Tá? Então, como é que vocês conseguem enxergar isso? Como é que a gente sai disso? Então, eu queria deixar para vocês aqui, para a gente fechar esse momento, queria deixar para vocês que vocês pudessem refletir, vamos colocar, refletir geograficamente sobre todo esse contexto que eu estou trazendo aqui e me dessem a resposta. O neoliberalismo tem gerado algum impacto
ou algum resultado positivo nos países que assumiram o sistema neoliberalista dentro da América Latina? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Eu queria que vocês pensassem na sua caixa aí. Qual país da América Latina que o neoliberalismo trouxe uma liberação do sistema financeiro, como prometido para ele? Uma flexibilização da taxa de câmbio, como prometido? Uma estabilização monetária? Porque eu quero lembrar que isso aí é questão para ele mesmo. É questão de fundamento do próprio capitalismo para o capitalismo, para que ele possa se fortificar e agir. Então, aonde que o neoliberalismo conseguiu fazer isso para ele mesmo dentro da América Latina? Ou seja, fazer uma liberação do sistema financeiro, uma flexibilização das taxas de câmbio e uma estabilização monetária. Eu acho que é o contrário, viu, Beatriz? Eu acho que definitivamente o que quebrou o Chile foi justamente isso. Uma tentativa de se aplicar isso. Tá? Então, eles fundamentam dentro desse sistema, para eles mesmos. Tá? Eu queria fazer uma última pergunta. Em qual país obteve sucesso as suas promessas? Como a formação de um Estado, nação, que sai de um subdesenvolvimento, que melhora a sua economia e que gera qualidade de vida para o seu povo. Aonde que esse neoliberalismo conseguiu fazer isso dentro dessa América Latina? Você não precisa de responder isso lá na plataforma, eu queria que você respondesse isso para você. Agora, nós não vamos ter mais aula. Essa é a nossa última aula antes da recuperação. Eu vou colocar uma pergunta lá, e se me permitirem posteriormente da gente ter uma aula extra, eu gostaria da gente ter, para a gente discutir o que a gente fez no nosso primeiro dia de aula, se vocês me permitirem, que foi descrever o que era a América Latina e que vocês redesenhassem nesse momento para o nosso seminário, vamos colocar assim, o que mudou na sua cabeça em relação à América Latina ou se continua a mesma coisa. Se quiser até ir me respondendo aí, vocês acham que mudou alguma coisa na cabeça de vocês? Vocês desenhariam isso de forma diferente? Ou vocês fariam essa descrição de forma diferente hoje? Paloma, claramente. Ô, professor, licença. Sim, Pedro. Boa noite. Boa noite. Ô, professor, só repetir, essa primeira pergunta que você tinha feito era qual país que o neoliberalismo ocorreu de forma exitosa, eu posso considerar assim? Que você... Não, a primeira pergunta que eu fiz aqui é que no contexto do neoliberalismo na América Latina, em qual país que esse neoliberalismo tem gerado resultados positivos para os países que assumiram o sistema neoliberalista? Essa foi a minha primeira pergunta. A segunda pergunta que eu fiz foi aonde que o neoliberalismo cumpre para si mesmo as suas bases, ou seja, a liberação de um sistema financeiro para poder abençoar a ele próprio, a flexibilização da taxa de câmbio para poder abençoar a ele próprio, e a estabilização monetária para poder abençoar ele próprio. Eu não estou falando nem abençoar a nação nem o povo, estou falando para poder abençoar a ele, tá ok? E efetivamente, a minha última pergunta, são três. Qual país da América Latina obteve sucesso como Estado
como nação, qual país desse obteve sucesso, por exemplo, saindo do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, criando uma melhoria de economia e gerando qualidade de vida e afins? Entendeu as 3 perguntas? Entendi, professor. Mas essas análises aqui, tem algum período histórico ou ele está amplo assim, essa análise? A partir dos anos 70, que é Tá. onde o neoliberalismo entra na América Latina como substituição Dos anos aos 70 regimes até os dias atuais. até os dias atuais. Tá. Nós não estamos falando de mudanças repentinas, nós estamos falando de mudanças estáveis. Uhum. Acho bacana se conseguir me responder, tá, gente? Não tem problema nenhum. Por exemplo, nós temos um geógrafo chamado Jian Li, tá? Como se escreve mesmo, Jian Li, L-E-E. Ele é um geógrafo economista, tá? Ou economicista seria a palavra certa para um geógrafo, e ele defende o capitalismo e defende o uso da geografia e da educação como forma de desenvolvimento capitalista. E é fantástico. Eu dei durante 10 anos o texto dele dentro da minha aula. Se vocês quiserem, eu coloco o texto dele para vocês lá no grupo, que é fantástico ver o olhar dele, que eu acho muito legal, que modificou muito a minha concepção de gestão, tá? De gestão, que eu acho muito possível que a gente seja muito a favor aí de um bom desenvolvimento de capital. Não sou negacionista nisso, não. Tranquilo, gente? Vocês estão vendo, gente? Entendi. Professor, boa Entendi. noite. Boa noite, Rafael. Aquela questão de propriedade privada lá, aquele conceito, tem como você explicar de novo? Porque eu não consegui pegar direito muito aquela hora, não. Qual que é a dúvida? É porque você tá na sua cabeça, tirar a... Não, efetivamente. você explicou propriedade privada de uma outra maneira que nunca tinha escutado, do conceito do neoliberal. O que é propriedade privada para o neoliberalismo? Tá. Basicamente, a propriedade privada é aquilo que é próprio de você, tá? Então, ela está ligada às suas relações de vida, aos seus interesses próprios, mas você não pode pensar no interesse próprio do Rafael, você tem que pensar no interesse próprio do indivíduo social. Quando a gente fala de indivíduo social, esse indivíduo social está ligado politicamente a outras pessoas, tá ok? Então, eu tenho que pensar justamente nessa questão desse indivíduo aí, tá? Vamos trazer isso aqui. Deixa eu achar aqui que eu vou te falar de novo aí. Olha só, o contrato social do liberalismo explora todas as esferas de escolha privada, tá? Consciência, opinião, família, iniciativas, educação, etc. O que o Estado não deve invadir como vistas a garantir a ordem e a proteger a propriedade privada. Então, a propriedade privada é entendida como as ideias, como as opiniões, como a família, como as iniciativas, que é a questão da gestão, como a educação. Ou seja, a propriedade vai incluir a vida do indivíduo, a vida social, tanto individual quanto coletiva, a liberdade das pessoas e as posses. E aí, quando eu falo em posses, nós estamos ligando essas posses, aí sim a esse tipo de propriedade.
o carro, a casa, os bens do indivíduo, mas além disso, por exemplo, por isso que o Estado não pode dizer, por isso que a gente bastante de frente dizendo, ele não pode me impedir de entrar no lugar, é o meu direito à liberdade. Tá? O Estado não pode atentar à vida das pessoas. Por quê? Porque o Estado não tem essa autoridade sobre a vida. Quem tem autoridade sobre a vida é Deus. Beleza, entendi agora, porque eu não tinha escutado direito na hora. É muito diferente essa concepção dessa concepção de propriedade apenas como algo ligado ao monetário. É Ele a vai mais família, né? Tem uns outros. ele vai ter uma relação, ele vai ter uma relação Social, né? emocional ligada a isso, mas para um ser diante de um ser coletivo. Então não é o indivíduo Rafael que pensa e tal, 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 tal. Não, é uma concepção coletiva também. Por isso que ela defende uma doutrina de um grupo específico de pessoas. E até um dos motivos, Rafael, que a gente tem os conflitos desse grupo com os conflitos socialistas, por exemplo, ou melhor dizendo, sobre os conflitos de política esquerdista latino-americana, tá ok? Então, por quê? Porque, por exemplo, com a questão da família no Brasil. Entendi, Entende? entendi. Então, a família no Brasil, o Brasil é um país cristocêntrico, né, de cultura judaico-cristã, e na sua cultura judaico-cristã, a família é um homem, uma mulher e os seus filhos. Não há outra concepção de família, ou se colocar em cima disso, o Estado não tem direito de intervir nisso. Capiche? Entendeu por Entendi. que a briga está acontecendo aí? Porque a direita vai defender o princípio do neoliberalismo de que isso não pode acontecer. Tá ok? Mas isso não quer dizer que não aconteça em outros países neoliberais. Hoje você tem a concepção mais libertária de família acontecendo no país que mais representa o capitalismo, que é os Estados Unidos. Então, por isso Ela que já eu falo, a mudou, né, o esquerda no capitalismo. Brasil não tem nada a ver com a esquerda norte-americana. A esquerda no Brasil é uma esquerda muito própria daqui. E ela tem uma semelhança com os outros países da América Latina? Em parte. Em parte. Porque a gente vai ver que essa esquerda não é uma esquerda engessada e também não é uma direita engessada. A direita que acontece nos Estados Unidos, ela é muito diferente da que acontece aqui, que é muito diferente. Então não dá para a gente trazer essa esquerda como uma concepção administrativa e política, né? Ela é mais uma questão de base econômica e que ela vai tratar de interesses específicos de cada nação ou de cada região onde ela estiver. Na Europa ela se dá de uma forma, nos Estados Unidos ela se dá de outra forma, na América Latina ela se dá de outra forma, e mesmo dentro da América Latina ela vai tratar de forma diferente. É só você olhar os países de esquerda na América Latina que você vai ver que eles não estão equilibrados em relação a isso. Entendi. Tá ok, gente? Tranquilo? Trato feito? Eu vou colocar uma pergunta para vocês lá, eu vou pedir que vocês me respondam com um parágrafo. Fazendo aquilo que você comentou anteriormente, falando da rede privada, quando você falou que decide será Deus, tem uma curiosidade popular aqui em Ouro Preto que eu gostaria de comentar. Gente, eu tenho 3 minutos. Se der tempo, sinta-se à vontade. Boa noite, gente. Sim, é rapidinho. É sobre um ditado que tem aqui. Tá me ouvindo? Estão todos me Sim. ouvindo? A gente ouve muito se dizer aqui, em alguns terrenos, lotes, as pessoas falam assim: ah, esse terreno é da santa, ah, ninguém consegue mexer. Teria alguma relação com isso?
Ou isso seria mesmo devido à religião daqui, da cultura? Eu nunca ouvi essa expressão, eu não saberia te falar sobre isso. Eu vou pecar contra você se eu falar alguma coisa a respeito disso. Mas pode ser que tenha alguma coisa a ver com a cultura religiosa local. Sim, Tranquilo? beleza. Talvez os coleguinhas daqui de Ouro Preto já tenham ouvido também essa história. É bem conhecido, a gente sempre ouve. Bom, pessoal, então acho que é isso. Eu vou ver se a gente consegue liberar uma aula extra para quem quiser participar, obviamente, mas vou colocar lá para vocês um quadrinho perguntando. Você pode responder em um parágrafo, perguntando simplesmente o que você me fala sobre as suas mudanças de concepção em relação à América Latina, da sua primeira aula até esse momento. Tá joia? Agradeço a todos, estou à disposição que vocês precisarem. Nosso grupo continua, por enquanto, para a gente bater um papo lá. E se vocês quiserem o texto do Jan Lee, coloca lá para mim que vai ser um prazer. Tá joia? Beijos a todos.